Estamos concluindo o mês com o tema da Páscoa e essa é a aula 30. E o tema dessa aula é Jesus, o Cordeiro. Vamos ministrar nessa aula as duas Páscoas, a Páscoa do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. E para isso, nós estamos com o Evangelho de João, é a referência bíblica, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que fala o seguinte: E no dia seguinte, João viu a Jesus e disse: Eis aí o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Olha que bacana! Então você vai ensinar, ministrar às crianças que no Antigo Testamento, quem tirava o pecado do mundo era o Cordeiro, era a ovelha, uma ovelha que sem mancha, sem defeitos. E no Novo Testamento, quem tira os pecados do mundo é Jesus Cristo. E as crianças de 3 a 5 anos vão começar a aprender sobre as duas Páscoas e os elementos dessa Páscoa. Por isso que essa dinâmica aqui, ó, o bingo da Páscoa. Você vai colocar aqui todos os elementos que fazia parte da Páscoa, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E a tia vai colocar aqui, olha, um cordão que você vai colocar assim no seu pescoço. E aí você vai ministrar essa aula, tá? Porque, lembrando que para as crianças de 3 a 5 anos, todos os recursos precisam estar voltados em você, tia. Porque hoje nós não precisamos estar colocando recurso na parede, evitar telas, porque eles já ficam muito nas telas em casa. E é interessante você, ali no momento que for ministrar a palavra, pausar, desligar a tela e concentrar todos os recursos em você. Arrume sempre seu cabelo, coloque sempre assim um objeto, uma xuxinha que seja voltado para as crianças, para chamar a atenção, para ficar ali de forma mais convidativa ao ambiente que você vai ministrar a aula, tá bom? Então, vamos para a nossa dinâmica agora. Nessa dinâmica, você vai precisar de todos os recursos que era do Antigo Testamento e do Novo. E eu vou lhe apresentar agora, né? Para iniciar, você vai falar sobre os elementos. Aqui é a Bíblia, né? Então, sempre que você for mostrando os recursos, você vai perguntando: e que objeto é esse? E no Antigo Testamento tinha uma Bíblia? Aí você vai explicar que no Antigo Testamento a Bíblia era feita de pergaminho. Aí você vai mostrar como era a Bíblia. Também a única forma que eles tinham de falar com Deus era através dos profetas, né? Mas naquela época o papel era muito caro e eles não tinham acesso à Bíblia. E hoje a gente tem a nossa Bíblia e a gente deve trazer para a igreja, porque esse livro é a palavra de Deus. E você começa a explicar, mas antes de você explicar, você vai perguntar a ele que objeto é esse e vai esperar eles responderem. Aí em seguida você vai colocar aqui. O que é que eu coloquei aqui? Uma fita adesiva transparente. Acho que dá para ver aí, né? Uma fita adesiva transparente em cada figurinha para ficar aqui, porque esse recurso vai precisar em outras aulas, tá bom? Aí também na sua igreja. E também naquela época tinha igreja? Pois é. Aí você vai perguntar: no Antigo Testamento tinha igreja? Naquela Páscoa tinha igreja? A igreja era a casa deles. Eles contemplavam o Senhor através de tendas que Moisés mandou o pessoal construir para adorar o Senhor. E hoje nossa igreja, aí você mostra que é o templo da igreja, onde nós vamos nos congregar, e nós precisamos ir à nossa igreja, né? Então aqui ficou um pouquinho torto, pronto, né? O outro tema que nós vamos apresentar é a outra figura. Aqui é o sepulcro vazio. No Antigo Testamento precisava de sepulcro para colocar os cordeiros? Não precisava, porque eles não tinham essa cultura, né? O sepulcro foi construído só depois, realmente, só para colocar o corpo de Cristo e no Novo Testamento, certo? Aí vai colocando aqui, né?
No Antigo Testamento tinha casa e tinha famílias? Tinha casa e tinha famílias, né? Aí você pode contar a história da casa de Moisés, como era o nome da mãe de Moisés, para em seguida você estar explicando que hoje também, e no Novo Testamento, tinha as famílias, e a nossa base é a família. E a segunda família que nós precisamos ter é a família da fé, na igreja. Aí aqui você coloca o outro tema. Lembrando que esse recurso eu vou deixar nos comentários desse vídeo, para você construir aí sua aula. E no Antigo Testamento, você pode agora já mudar a pergunta. Era a coroa de espinho? Era a coroa de espinho ou era a coroa de glória? Né? Então você vai explicar que a coroa de espinho foi a transição do Antigo Testamento para o Novo. E você vai colocar aqui, né? Porque foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento que Jesus veio para ser morto, crucificado e ganhar a coroa de glória. Hoje ele está com coroa de glória e nós vamos ganhar essa coroa quando Jesus voltar para nos buscar, né? E você também vai ensinar as crianças que, além do cordeiro, tinha ervas no Antigo Testamento, né? Esses raminhos aqui significa ervas amargas, que era o que eles tinham lá na época para oferecer na hora do sacrifício. Ervas amargas junto com o cordeiro. E esse pássaro aqui representa o Espírito Santo, tá? Que depois que Jesus morreu na cruz, aí veio o Consolador, o Espírito Santo. Vou colocar aqui. Outro elemento que nós vamos representar aqui é o pão, né? Que naquela época o pão era representado pelo cordeiro, mas hoje esse pão é representado pelo corpo de Cristo na hora da Santa Ceia, né? E também em seguida você já mostra que esse era o pão lá do Antigo Testamento, o cordeiro, a ovelha. Deixa eu colocar aqui. E também a presença do Espírito Santo no Novo Testamento e o azeite também, que eles usavam muito no Antigo Testamento, que era um material muito rico e que dava muita fortuna, dava muitos recursos para eles ganharem ali o salário deles. Então aqui parece a lâmpada de Aladim, né, Pia? Mas não é não. É aquela época que eles usavam essas lamparinas. Então é bom a gente sempre ilustrar para que as crianças comecem a memorizar do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos o que? O sangue de Cristo no cálice, que é representado hoje através do vinho na Santa Ceia. Vamos colocar aqui. E por último, o cordeiro, o penúltimo. O nosso cordeiro hoje é Jesus Cristo, né? Que veio, morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar. E para isso nós precisamos ter um coração limpo. Então você vai perguntar, e no Antigo Testamento, criança, como é que limpava o coração? Então, de tanto você falar que era através do cordeiro, já é para eles saber, né? Que era através do cordeiro imolado, que é o cordeiro sem pecado, tá bom? Aí você apresenta para deixar o que? O nosso coração bem limpinho, né? O nosso coração ser lavado com o sangue de Cristo. Então você coloca aqui. Precisava também ter um coração limpo para ver a face de Cristo, para falar com Cristo, né? É tanto que Faraó tinha o coração duro e não conseguia ouvir a Cristo, né? Teve ali naquele momento Deus usou Moisés para libertar o povo até que aqueles habitantes fossem libertos através das mãos de Moisés. E também foi naquela época que houve aquela Páscoa, né? E aquela Páscoa foi através do sangue de Cristo,
foi através do sangue do cordeiro que era aspergido nas portas. E você vai explicar às crianças de 3 a 5 anos o que é aspergir. Aspergir é ungir, consagrar a porta de cada casa para que o anjo da morte não passasse por ali. Amém? E no Antigo Testamento não tinha a cruz, porque o cordeiro veio para morrer em nosso lugar depois de Jesus Cristo, né? E a cruz está vazia, e aqui esse coração representa o sangue de Cristo, que nos lavou e nos purificou. E por último, você vai explicar às crianças que ele vive, ele está lá no trono de glória. Amém? Então aqui você vai colocar aqui a minha marquinha, porque essa aqui é uma criatividade minha, para que você ministre essa aula com inteligência e capacidade, que o Espírito Santo lhe dê direção. E por último, nós vamos entregar às crianças de 3 a 5 anos uma tarefa simples. Aqui é um coração, eles vão recortar um coração. E você vai explicar para eles que eles precisam abrir o coração para Cristo, né? Aqui tem, abra seu coração para esse amor. Qual amor que nós precisamos? O primeiro amor. O primeiro amor é de Cristo, que nos forma lá no ventre da nossa mãe. O segundo amor é da nossa mãe. Amém? Então, eu espero que você consiga ministrar essa aula com muito entusiasmo e a presença do Espírito Santo. E a nossa aula para as crianças de 6 e 7 anos de idade, nós também vamos trabalhar o bingo da Páscoa, só que de outra forma. Você vai chamando as imagens, você vai recortar as imagens, como eu recortei aqui, e aí você vai puxando as imagens, né? E você vai colocando aí. Eu puxei aqui na próxima imagem do bingo da Páscoa o pão. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. Então eles vão desenhar o pão lá no bingo deles. As crianças receberão essa cartela vazia e eles vão lá preencher. Como essas crianças já têm habilidade para escrever, pegar no lápis e desenhar, então você vai entregar um lápis a cada um, entregar cartelinha, né? Que é as mesmas imagens, e cada vez que você for puxando uma figura, você tira a figura da igreja. No Antigo Testamento, a igreja era nas casas, na residência, nas famílias. Mas hoje nós precisamos da nossa congregação. Então você vai desenhar aí uma igreja. Espera a criança desenhar a igreja. Quando todos terminarem, pode colorir e pode levar para casa. E você vai pedir: olha, criança, você vai levar para casa, explicar para o papai e para a mamãe que houve 2 Páscoas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não é interessante você ficar com as tarefas das crianças, porque nós não temos interesse nenhum. Quem tem interesse de ver essas tarefas são os pais, os parentes, os familiares. Até porque eles precisam, mais uma vez vou repetir, né, que eles precisam ter conhecimento qual foi a palavra que foi ministrada, como é que a criança está sendo ministrada, qual é o recurso visual usado e qual o alimento espiritual. Para que dessa forma a gente precise desmanchar toda aquela ideia que ministério infantil é para brincar, que ministério infantil é para ficar em forma de berçário enquanto os pais assistem o culto. Não, não. Ministério infantil é um momento de cultuar, assim como os adultos, as ovelhas adultas estão cultuando, os cordeiros estão cultuando também. Tá bom? Então eu preciso que vocês entreguem esse recurso. Sempre que terminar a tarefa, deixa a criança levar o material para casa, porque aí os parentes vão olhar e vão verificar realmente qual é o alimento espiritual que a criança está recebendo ali, né? Diferentemente de estar aplicando musiquinha, dancinha. Não, você vai de fato ensinar a palavra de Deus. Aparentemente, às vezes você tem a impressão de que eles não estão aprendendo, mas eles estão aprendendo sim, né? De uma forma lúdica, e você vai colher esses frutos quando eles estiverem adultos e vai lembrar bem de vocês, porque a fase de introduzir o conhecimento é essa. E para as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós vamos também trabalhar com
essas duas imagens. Então aqui eles já são mais entendidos, né? Aqui é o cordeiro, né? Aqui amarrado o cordeiro, aqui ó, as patinhas, né? E aqui as ervas. Se você puder ter, você leve um alface, ou se você tiver uma verdura com folhas verdes, você leve para a criança, para a sala de aula, para a criança ver como é. E pode até comer, né? Uma folha de alface ali representando as ervas. As ervas junto com o cordeiro, que era um cordeiro imolado, onde não podia ter pecado, não podia ter mancha. E aqui tem toda a explicação do Antigo e do Novo Testamento. Eu também vou deixar esse material, todas essas informações lá nos comentários desse vídeo. Aqui você vai explicar que essa foi a primeira Páscoa que passou lá no Antigo Testamento, e você vai estudar esse material lá do Antigo Testamento, tá bom? Onde está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso de 1 ao 28. Você pode procurar aí na sua Bíblia, estudar sobre a Páscoa do Antigo Testamento para explicar para eles. E você pode estar ministrando para eles que no Antigo Testamento era o sangue do cordeiro imolado. E no Novo Testamento, para ser libertos, foi o sangue de Cristo, né? E no Novo Testamento, você pode explicar que a morte dos cordeiros libertou o povo. E no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a morte de Jesus libertou toda a humanidade, né? E você também vai mostrar esse outro recurso. Essa daqui foi a segunda Páscoa, né? Aqui representa bem Jesus entrando no domingo de Ramos, todo mundo recebendo ele com os raminhos. E aqui tem Jesus dividindo o pão, né? Repartindo o pão com seus discípulos. E o corpo e o sangue, né? E o vinho. Aqui você já vai explicar que ele já estava na cruz, e foi aqui no Novo Testamento que não precisou mais dos cordeiros de matar os bichinhos, né? O único homem que foi na cruz, que acima da média, que nos salvou, foi Jesus Cristo. E aqui foi a ressurreição dele, onde todas as crianças estão felizes e deve orar, porque ele escuta também as orações das crianças. Então, eu espero agora que você pratique, coloque em ação todo esse recurso que eu lhe apresentei. Boa aula, e aí vamos chegar com o mês de maio, vamos estar recheados de novidades. Boa aula, que Deus lhe ministre o seu coração, que o Espírito Santo esteja presente nessa aula, para que seja um dia cheio de novidade para você e para suas crianças. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula.